Se você está fazendo quimioterapia, está percebendo que sua imunidade está caindo, isso não é fraqueza, é o seu sistema imune gritando por socorro. Está tentando se organizar, está tentando responder, está tentando fazer o papel dele, que é lhe defender. E isso acontece porque o teu sistema imune está desorganizado, está bagunçado. A quimioterapia, antes de tudo, bagunça o sistema imune, inclusive ela vai destruir algumas células também. E o seu corpo vai precisar de ajuda. Quando você entende isso, aí você para de lutar contra o seu próprio corpo e começa a trabalhar com ele. Eu sou o Dr. Sam Silva, sou farmacêutico, PhD, fundador do laboratório Semes Biofarma, sou professor na Universidade da Georgia, em Atlanta, sou membro da Comissão Internacional de Organização do Congresso de Melhores Práticas da Manufatura nos Estados Unidos, junto com o FDA, nos Estados Unidos. Mas antes de tudo, eu sou um sobrevivente da luta contra o câncer. Eu tive câncer na minha infância. Eu morei no hospital por 1 ano. E eu estou aqui, depois de um médico me desenganar, porque alguém olhou para mim, não como um tumor, mas olhou para o meu corpo como um sistema. Como que a imunidade tem um papel central. E eu estou aqui para explicar por que a sua imunidade cai durante a quimioterapia. O que acontece, gente, é que sua imunidade começa a ser atacada pela quimioterapia. E aí a formação celular das células do sistema imune fica desorganizada. Acontece também um processo indiscriminado, generalizado, de alta intensidade de inflamação. A quimioterapia é um agente de estresse oxidativo. Dr. Sam, o que é que isso faz? Aumenta a sua inflamação, aumenta sinais inflamatórios. Por quê? Porque o teu sistema imune está tentando corrigir isso. E além disso, a tua fábrica de novas células do sistema imune está com a produção baixa. Por quê? Porque a quimioterapia também tem uma ação mielossupressora. Complicada essa palavra, né? Mas ela suprime a produção de novas células do sistema imune. Por isso que sua imunidade cai. Então esses 3 eventos ocorrem quando você está fazendo quimioterapia: inflamação, coordenação e fabricação. Vou te ajudar. Você inflama, a coordenação, o maestro que coordena a orquestra do teu sistema imune fica abalado, o seu sistema imune fica sem coordenação, e a fábrica, ou seja, a fabricação de novas células do sistema imune, ou seja, células de defesa, fica comprometida. Então baixa muito a produção de células de defesa. Então, esses 3 eventos são os principais eventos responsáveis porque a sua imunidade cai durante a quimioterapia. E isso abre a porta assim para uma gama de problemas. Então, por exemplo, você pode ter mucosite, você pode ter dores articulares, você pode ter confusão mental, que em inglês o pessoal chama de brain fog. Isso tudo são eventos advindo desses 3 itens que eu falei para vocês, que é a inflamação, a coordenação e a fabricação. Você fica inflamado, a coordenação de células imunes fica desorganizada e a fabricação de novas células de defesa fica comprometida. E nesse estágio, nessa situação, nesse cenário, o maior erro que pode ser cometido é tentar aumentar a imunidade. A imunidade não precisa ser aumentada, a imunidade precisa ser modulada. Ou seja, ela precisa ter uma produção de células do sistema imune na proporção certa, no tempo certo, para fazer a ação certa. É isso que precisa ser feito. E profissionais ou pessoas tentam usar suplementos comuns para aumentar a imunidade, quando isso não é o problema. Porque a própria absorção de nutrientes, a própria absorção e o metabolismo desses suplementos está comprometida. Então não é uma questão de aumentar a imunidade, é uma questão de modular a resposta imune. Então, os suplementos que possivelmente poderiam aumentar a imunidade, na realidade, não vão fazer efeito para que você possa atenuar esse principal problema
da quimioterapia, que é a baixa imunidade. O ponto é, o corpo volta a funcionar melhor quando você melhora esses 3 pontos. Como você absorve, como o seu corpo utiliza e como o seu corpo coordena as funções celulares. Isso é uma chave importantíssima. Preste atenção aqui comigo, gente. Isso tudo é possível quando você começa a ter uma modulação da resposta imune, do sistema imune. Isso é a chave do sucesso para você reverter essa baixa imunidade na quimioterapia. Seu corpo está em uma desorganização avassaladora que as células não conseguem funcionar bem. Então, sua absorção está comprometida, seu metabolismo está comprometido e suas funções estão comprometidas. Com isso tudo, suplementar ou utilizar suplementos não vão fazer grande diferença. Esse é o erro. Nesse nível de desorganização, isso leva o paciente aqui a ter infecções, desenvolver inflamações, muitas vezes dores e dores neuropáticas, ou seja, dores intensas desorganizada em vários órgãos, vários tecidos. A pessoa desenvolve inflamação crônica e sistêmica. A pessoa chega ao ponto, muitas vezes, de precisar de transfusão sanguínea, repor sangue, porque lembra que eu falei da fabricação de células do sistema imune fica comprometida? Muitas vezes fica tão comprometida que precisam de transfusão de sangue. Isso leva a uma fadiga intensa, perda de apetite, perda de peso. Tudo isso soma-se a esse quadro. A suplementação, muitas vezes, falha por esse contexto todo que não vai fazer a diferença. Por exemplo, chegou a mim uma paciente de 75 anos de idade, com câncer de fígado, já metastático, ou seja, já tinha alguns pedacinhos de câncer nos ossos. Essa paciente já tinha feito transfusão sanguínea mais de uma vez. Ela já tinha feito uso de antibiótico, internava no mínimo 2 semanas por mês. E quando ela começou a modular o sistema imune, a primeira coisa que ela percebeu foi a redução da fadiga. Segunda coisa, redução das dores. Terceira coisa, melhora do apetite. Isso, ela fez uso do suplemento que eu desenvolvi, chamado Biovit Biglucan. Na realidade, esse suplemento surgiu porque eu tive câncer aos 12 anos de idade. E meu pai iniciou as pesquisas. Daí eu fiz farmácia, fiz doutorado, somando meus anos de trabalho e pesquisa com os anos de trabalho do meu pai. São mais de 30 anos e 2 gerações. Eu trabalhei em grandes corporações farmacêuticas nos Estados Unidos e no Brasil. Então, eu estou falando para você de um suplemento, Biovit Biglucan, que utiliza uma molécula chamada beta-glucanas. Beta-glucanas, gente, é um polissacarídeo. Poli, muito, né? Sacarídeo, açúcar. Então, são compostos de açúcares organizados de uma forma distinta, que o sistema imune reconhece com muita avidez. E essa avidez e reconhecimento proporciona ao sistema imune uma resposta imune adequada. É o que eu chamo de modulação da resposta imune. Mas atenção, à noite todos os gatos são pardos. Os beta-glucanas são um conjunto de moléculas. Existem centenas de beta-glucanas no mercado. Ao longo de 30 anos, somando-se toda a minha experiência na indústria farmacêutica, meu doutorado e etc e tal, para chegar nessa formulação, para chegar nesse composto químico, que é fruto de um processo biotecnológico que eu desenvolvi ao longo desse tempo e também a partir de uma cepa geneticamente selecionada por mim. Então, quando ouvir esse nome dessa molécula, preste atenção. Nem todos os beta-glucanos são criados iguais. São, por exemplo, feitos polifenóis. Já ouviu falar em polifenóis? Aquilo que dá cor ao suco, às comidas, são polifenóis. E é óbvio
que o polifenol do café é diferente do polifenol do açaí. Os dois são polifenóis, mas só pela cor você já sabe que são compostos químicos absolutamente diferentes. Assim são os beta-glucanos. A química aqui, a ciência aqui é soberana. E me levou 30 anos. E você deve estar vendo agora um QR Code. Se você quer saber mais sobre esse produto, como ele funciona, ficha técnica e aprofundar-se um pouco mais, escaneie esse QR Code, entre em contato, tira suas dúvidas, lá você vai ter um monte de informação e também a minha equipe do Laboratório SEMES, que é um monte de gente apaixonada pelo que a gente faz, que é transformar vidas. E vai ser um prazer dialogar com você, seja você profissional de saúde, médico, oncologista, médico ginecologista, médico pediatra, ou nutricionista, ou um profissional de saúde, ou mesmo acompanhante, ou alguém que está lutando contra o câncer, como eu lutei quando eu tive meus 12 anos de idade. Vai ser um prazer conversar contigo. Se você não se inscreveu no meu canal de YouTube, clica no sininho, deixa um joinha. E outra coisa, eu vou amar ouvir suas perguntas. Até breve.